Boker Tov, Shalom, Shalom, Boker Tov, Verrazá, Ilá. Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Mais uma vez, o Santo, o Kadosh Baruch Hu, nos permite compartilharmos um pouquinho da sabedoria superior, da Chokhmat Nestar Torá, da sabedoria oculta da Torá, com todos os nossos queridos amigos que estão no exílio, estão na Galute. E hoje eu me propus falar um pouquinho sobre Enoque. E para falar sobre Enoque, nós precisamos mencionar, infelizmente, que existem muitas concepções erradas sobre Hanor neste mundo que nos cerca. Concepções produzidas por pessoas que não receberam o Ruach HaKodesh, nem mesmo por Ibur, e que se propõem a falar sobre Kabbalah, não sendo autorizadas pela Academia Celestial para falar sobre a sabedoria divina, e em função dos enganos que possuem a sua Nefesh, como nós já explicamos outro dia, quando fizemos a Lotus do portal da meia-noite, que a alma sobe, e se a pessoa não foi proativa durante o dia, e ser proativa significa praticar as mitzvot da Torá, estar envolvida com a prática de Torá, a Nefesh dela sobe e é imediatamente engolfada por forças negativas que sussurram verdades e mentiras para esta Nefesh, para esta alma. E quando a alma retorna pela manhã, a pessoa se sente confusa, perdida e não há quase verdade na sua vida. Então, uma pessoa assim, que tem uma Nefesh que está constantemente sendo engolfada por forças negativas, não pode se propor a falar sobre a sabedoria divina, porque isso vai produzir enganos, falsidades e mentiras. E as pessoas que não são instruídas, as pessoas que são desavisadas, vão seguir esta pessoa e estarão seguindo o caminho do engano. Então, neste meio, existem aí inúmeras chamadas escolas de Kabbalah cheias de engano, escolas que comparam a sabedoria divina, a Kabbalah sagrada, com magia, por exemplo, não tem nada a ver. E as pessoas então enganam outras pessoas com fórmulas falsas de prosperidade, prometendo: se você estudar Kabbalah, você vai alcançar prosperidade, e esta não é a verdade. Isto é coaching, isso é autoajuda, e autoajuda enganosa ainda por cima, Então nós temos que fugir deste tipo de coisa, Bom, então, como nós nos propusemos, nesta manhã, falar um pouquinho sobre Enoque. Para falar um pouquinho sobre Enoque, um segredo sobre Enoque, nós temos que nos utilizarmos do Sha'ar HaGilgulim, o portal das reencarnações, tá aqui, portal das reencarnações, na introdução 33, a Kadma 33, que começa nos dizendo o seguinte: Ine nitbaar ki zichara ilaha de Adam Rishon chen neshama ruach nefesh shelo metzad olam ha'atzilut ve'ine anoch o chanoch shehu metatron hu neshama de zichara ilaha de Adam Rishon. Traduzindo aproximadamente o que está dizendo aqui. Está dizendo assim: eis como clarificamos, ou como já havíamos explicado, que o brilho superior do primeiro Adão, a Neshama, Ruach e a Nefesh dele, ou seja, está dizendo que o brilho superior de Adam Arishon, do primeiro Adão, eram formados pela Nefesh, pelo Ruach, e pela Neshama dele, ou pela Neshama, que é a alma divina, o Ruach, que é o espírito, e a Nefesh, que é a alma animal dele. E em seguida diz o seguinte: Metzad Olam HaAtzilut, que eram partes do mundo da emanação, do mundo de Atzilut. E em seguida ele diz: eis que Enoque, ele é Metatron, e ele era a Neshama
a alma divina da Zihara Elaá, do primeiro Adão. Né? Então aqui está clarificando para nós, né, e nos dá já evidências para fugirmos de todo o conceito errôneo sobre Metatron, sobre o anjo da face, também chamado Sa'ara Panim, o príncipe da face, ou das faces, já que Panim, né, é plural, não existe singular na Bíblia, na Torá. É sempre faces, porque se refere às faces, os partsufim da árvore da vida, da Etz HaHaim. Então, dizem que Enoque, ele é Metatron, ele foi, conforme está escrito no texto, né, lá de Bereshit 5:24, ele foi transformado, ele foi vestido com as vestes de Metatron, e as vestes de Metatron, né, são parte da Neshama do mundo de Atzilut, né, da Zihara de Adam Rishon, da Zihara Elaá, o brilho superior, né. Deixa eu tentar dar uma visão para vocês do que é esse brilho superior. Por exemplo, quando você pega uma vela e acende esta vela, na vela você vai ter 3 chamas. Né? Que chamas são essas? A chama preta, que está muito próximo do pavio, a chama azul, logo em seguida, e a chama branca, em seguida a azul. Né? E esse é o segredo, né, das 3 almas, ou dos 3 níveis de alma, que são a Nefesh, que é a preta, o Ruach, que é a azul, e a branca, que é a alma divina, que é a Neshama. O brilho superior, né, ou seja, as 3 outras luzes que são projetadas dessas 3 luzes, eram então a Nefesh, o Ruach e a Neshama do mundo de Atzilut. Tá? Se você olhar para a vela, você vai ver essas 3 luzes, essas 3 chamas, e se você se concentrar, você vai ver, né, a projeção de 3 outras luzes. Tá? Então nós estamos comparando que o brilho, né, aquele halo de glória que cercava Adão, a vestimenta dele, era formado por almas. E estas almas superiores é que davam brilho naquela vestimenta magnífica, né, a roupa edênica no jardim do Éden de Adão Rishon, do primeiro Adão. Né? E Enoque, né, ele veio da Neshama do mundo de Atzilut, que eram almas que estavam fora do corpo de Adão, que são chamadas almas do primeiro tipo. Tá? Então era uma alma que não possuía manchas, não tinha mancha alguma, nenhum tipo de pecado. E esse é um dos segredos explicado pelo Zohar Sagrado, né, do porquê o Kadosh Baruch Hu, o santo abençoado seja ele, tirou Enoque tão cedo, né, com 365 anos de vida. Por quê? Porque ele viu que no futuro ele poderia pecar e manchar a sua alma. Então o santo abençoado seja ele, o tirou do mundo e o transformou no anjo Metatron. Né? E volto a falar, existe tanto engano por aí sobre Metatron e as pessoas não sabem nada, absolutamente nada sobre Metatron. Tem um monte de canalizações falsas, né? A pessoa dizendo assim, eis que eu sou Metatron e falo convosco, parecendo profecia evangélica, né? Queridos filhinhos do mundo, tal, vocês não estão sozinhos. E essas baboseiras, estes enganos que evidentemente não vêm do Sarapanim, né? Do anjo da face, que é o anjo Metatron. Né? É como nós já explicamos aqui outro dia sobre aquele verso, né, que diz, né, educa a criança no caminho que deve andar e quando ela for velha não se desviará dele. E nós explicamos que não está escrito isso no verso. Né? Nada está escrito, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, visualizando o verso, Anoch lanaar alpi darho. Anoch lanaar alpi darho, que significa Enoque se transformou no jovem, de acordo com o que estava destinado. O jovem, Naar, é como é chamado o anjo Metatron também. Naar, né, explicando, né, na literatura chamada Rei Halot, nos palácios celestiais, que existe um palácio nos céus,
o sétimo palácio, chamado Heihala Nahar, o palácio da juventude, que é guardado, que o principado desse palácio é o anjo Metatron. E esse verso não está falando eduque a criança no caminho que deve andar, né? Está dizendo o seguinte: Enoque se transformou no jovem, de acordo com o que estava destinado. E depois está escrito, e mesmo quando se tornou sábio, ele não se desviou deste caminho a qual ele estava destinado. É isso que está escrito naquele verso. Também tem sobre o anjo Metatron e Enoque no Terrilim 37. Tá? Depois eu vou lembrar claramente aqui o verso que fala e vou deixar para vocês. Né? Então, nós temos que fugir dos enganos. Cabalá você estuda com cabalistas. Os cabalistas verdadeiros são reencarnações dos cabalistas antigos. E esses cabalistas são raros. Né? Então, eu posso até indicar alguns cabalistas com quem vocês podem e devem estudar. No Brasil, por exemplo, né, os escritos do grande rabino Joseph Salton, né, que é o mestre de todos nós, que foi ele quem trouxe a Cabalá para o Brasil. Né? Depois você tem o nosso querido amigo, o rabino Yair Alon, né, da qual vocês também podem estudar, né, a sabedoria compartilhada por ele. E fora do Brasil, o grande professor, o grande mestre, o rabino Albert Goslan, do Kabbalah Mashiach. Então eu indico essas pessoas verdadeiras com quem vocês podem e devem estudar a sabedoria da Kabbalah, a sabedoria divina. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu queria falar com vocês nesta manhã, um pouquinho, né, sobre Enoque. Há muitos outros segredos e mistérios ainda sobre Hanoch e sobre Metatron, né? Existe um livro por aí que a turma estuda, né, que é charlatanismo puro, que é chamado Chaves de Enoque, tá? Que não tem nada sobre Enoque, não tem nada. Quando você começa a ler aquele livro, quando eu comecei a ler esse livro 20 anos atrás, o primeiro engano que eu vi ali é que o autor, né, disse que foi levado por Enoque à presença de Metatron. Como é que é? Eu disse, mas se Enoque é Metatron, como foi que Enoque o levou à presença de Metatron? Então ali você já vê que tem um engano, né? E as chaves, né, chamadas chaves de Enoque, nada mais são, o autor pegou as letras hebraicas de 1 a 54, não sei, e foi juntando e disse, essas aqui são as chaves. As verdadeiras chaves de Enoque são os 72 nomes divinos, é o Shem Ameforash, e é por isso que na literatura verdadeira, Enoque é descrito como tendo 72 asas. O Metatron é descrito como tendo 72 asas, que são o segredo dos 72 nomes, do Shem Ameforash, que é o mesmo segredo da Sulam Yaakov, da escada de Jacó, que tem 72 degraus. Tá? Este é o segredo, né? Então, existe muita mentira, muito engano, e vocês devem fugir dessas mentiras e desses enganos. Muita gente não gosta que eu falo muitas vezes sobre isso, né? Tem gente que vem aqui dizer assim, não, você está querendo o quê? Achar que você é o melhor? Não, não falei isso de forma alguma. Eu estou instruindo vocês a não cair nos enganos por aí, né? Mas tem gente que se sente magoada e acha, né, que tem conhecimento, essas coisas e tal, a ilusão do conhecimento, e vem aqui reclamar nos comentários, né? Não perca seu tempo, meu querido. Nós não estamos falando aqui quem é melhor de quem. Nós estamos apenas instruindo para que as pessoas não caiam em determinados enganos. Tá certo, pessoal? Então, né, Boker Tov, Shalom, Hazai La'a, um dia maravilhoso para todos nós, com muita sabedoria, muita Kavaná, muita meditação, porque nós precisamos de Kavaná, de introspecção, né? Lembrando o que disse nosso grande mestre, o rabino Avraham Yitzhak Kook, né? Que é mitzvah bli kavaná, que é guf bli neshama, que significa o cumprimento de um preceito da Torá sem intenção apropriada, sem introspecção, sem interiorização, é o mesmo que um corpo sem alma.